E era bem interessante, porque de fato existem muitos testes para convergência, né? Para verificar se converge ou não. Mas uma coisa que não tem muito teste, ou melhor, não tem muita forma de fazer, às vezes na realidade é até impossível fazer, que é o valor da série, né? Perceba que dificilmente o professor pede o valor da série. E a gente às vezes pensa, porra, mas não é para encontrar o valor dessa soma que a gente está fazendo essa conta? Não, de modo geral, não. Não é para encontrar o valor da soma, tá? É para encontrar só se ela converge ou não. Se ela vai ou não para o infinito. Até porque, como eu falei agora há pouco, é meio impossível, de fato impossível analiticamente encontrar o valor. Às vezes só é possível por computador, né? Por métodos numéricos. Aí não tem muito o que fazer. Beleza? Beleza. São basicamente dois casos onde a gente consegue, à mão, né, fazer analiticamente. Um é quando a gente está tratando de uma série de potências, que é tipo aquelas PG que a gente trabalha quando está lá no ensino médio, né? Lá tem a fórmula da soma da PG, a prof do ensino médio ensina pra gente. Mas também tem um outro jeito, que às vezes é reescrever a série em frações parciais. Isso, de modo geral, funciona quando a gente tem uma situação como essa aqui, F. Por exemplo, né, na A também vai acontecer uma coisa como essa, até porque ele pede, encontre o valor de cada uma das somas. Mas, de novo, cara, de modo geral, não é o que os problemas vão te pedir só convergência. Então, eu vou fazer a F. Bem, eu preciso saber algumas coisas de ti, né? Por exemplo, se essa F caísse numa prova, você saberia começar? Como é que é? Eu não tenho tanta certeza. Certo. Quando que é a sua prova? Minha, eu tenho um teste amanhã, meu problema é mais depois. Tá bom. Bem, isso é um tanto quanto preocupante, mas beleza. Essa série aqui, ela é uma série bem tranquila para verificação da convergência. O que que a gente tem que fazer para verificar a convergência? A gente precisa, assim, a primeira coisa, né, a coisa mais simples, mais direta é fazer o limite. Então, se você aplicar o limite e essa série não, e esse limite não for para zero, significa que ela diverge. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Então, vamos escrever aqui para ficar bem claro para você saber depois. A primeira coisa que devemos fazer para verificar se converge ou não é fazer o limite. Se esse limite, veja só, isso aqui é um ponto importante que a turma esquece. Não for para zero, significa que a série diverge. Tá bom? Ok. Não é se o limite for para infinito também, etc. É se não for para zero. Limite de quem? Limite da sequência que está ali dentro da série. O limite de n, e, claro, o limite tem que tender a infinito. 2n ao quadrado menos 1. Então eu vou te fazer as mesmas perguntas que eu fiz pro rapaz ontem. Esse é o limite que tu precisas resolver. Você saberia começar essa resolução desse limite? Sim, conseguiria. Ah, que legal. Que técnica você utilizaria? O que que você faria aqui? Ahn, Bem, se você quiser eu, fazer aí, e daí eu vou vendo o resto da tua lista, pode ser? pode ser também. Legal. Então faça aí sem pressa e manda fotito depois, tá? Manda fotinho. Ok.
Te mandei aí. Vamos ver. Vamos ver o que você fez. Essa é uma técnica. Apesar de que eu não acho que ela seja mais interessante, uma vez que você está já no cálculo 2, né? Isso aqui é cálculo 2, certo? Sim, Quando a gente tem um limite como esse, que quando a gente aplica o infinito, a resposta da infinito por infinito, a gente está liberado para fazer L'Hopital, né? Lembra do L'Hopital? sim. Vai ficar 4n por 2n. Se quiser já corta, senão deriva de novo, dá 2. Né? Então o limite deu 2. Significa que não converge. Sua resposta está certa também. Só acho que você demorou mais do que precisava, né? Ah, Uma tá, prova, você não precisa disso. Entendeu? Pode tá bom. economizar tempo. Muito bem, esse foi um limite que eu fiz aqui. Muito legal. Vamos ver se tem um outro limite que segue esta mesma ideia. Ah, bem, tem um outro legal que dá para fazer aqui. É que eu quero pedir para você fazer também alguma coisa. Mas eu vou fazer o D e depois eu acho que eu vou pedir para você fazer o A. Vamos lá. O D ele tem esse comportamento esquisito, né? Que é a troca de sinal. Numa situação como essa, é interessante a gente ver padrões, né? Por exemplo, se eu for jogando os valores, né? Se eu for jogando n igual a 1, n igual a 2, eu vou ter 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Bem, uma pessoa desatenta, né? Ela pode pensar o seguinte: bem, isso aqui vai para zero, porque esse mata com esse mata com esse mata com esse. Mas a verdade é que não vai para zero, porque o que a gente tem que fazer não é a soma. O que a gente tem que fazer é o limite. Lembra disso? Aham, Então você não pode confundir isso na prova, né? Isso aqui não vai para zero. Você pode jogar o infinito aqui. Na realidade, você vai ter um comportamento extremamente bizarro, né? Do menos um elevado ao infinito, que é uma série de multiplicações. Isso aqui não vai para zero. O importante é você lembrar disso, tá? tá. Tem muito o que falar que eu poderia até provar para você que isso vai para meio, só que isso é coisa de matemático chato. Hum, Porque o professor não vai fazer isso na prova. Isso é um teste meio complexo, na realidade. Beleza. Muito bem, eu acho que dessa lista meio tosca aqui. Bem, eu quero que você dê uma tentada na C. A C é bem apetitosa, né? Bem gostosinha. Será que você tá a fim de começar a C? posso fazer. Tá bom, eu também vou fazer a C aqui, tá bom? Tá bom, E manda o que você mandaria pra prova quando você terminar. Não tem problema se estiver errado ou não, tá bom? tá bom. Manda aí, e daí eu corrijo e tal.
E aí, algum problema? Talvez você tenha percebido que resolver o limite seja um negócio meio estranho aqui, não sei. Talvez. Pode ser que sim, pode ser que não. Só estou cogitando situações.
Quando tiver qualquer coisa aí é só enviar, tá? Beleza. Beleza.
Te mandei. Beleza. Vamos ver. Eu não acho que eu devo ter feito do melhor jeito, mas. Bem, eu estava estranhando. Ah, eu estava estranhando. Porque a questão aqui é resolver o limite. E resolver o limite nem sempre é fazer um monte de conta. Às vezes é só pegar o valor, jogar no limite e pronto. Que é o caso aqui. Veja só. Você esqueceu a regra um dos limites. Quando te pedem para fazer um limite, a primeira coisa que você tem que fazer é jogar o valor para ver o que acontece. Certo? Certo. Porque se não tiver uma indeterminação do tipo zero sobre zero, infinito por infinito, etc., não tem problema nenhum. Que é o caso aqui. Veja só. Se você colocar infinito aqui, que é o que a gente faz quando está aplicando o limite, vai ficar basicamente 5 dividido por infinito mais um dividido por infinito, que dá zero. Certo? Ah, Então você não pode cair nessa na prova, hein? é. Primeira coisa que você tem que fazer é jogar o valor. Tá bom? Ok. Tá. O problema pedia só para ver se convergia. É isso? Deixa eu ver aqui. No caso de convergência, o valor da soma. É. Aqui dá para fazer. Porque é, está em um dos casos que eu citei no começo da aula. Isso aqui é claramente uma série de potências, né? Você pode usar a mesma regra que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, no ensino médio, né? Por exemplo, vai ter uma série que é 5, pois aqui um meio de n mais série de um terço de n. Ah, mas o n tá embaixo, não importa, né? Um em cima não tem problema. O importante é você verificar que essa série ela é uma série de potências com a potência menor que um, certo? Sim. Então, se a potência é menor que um, a gente sabe que ela vai convergir. A gente sabe porque a gente aprendeu isso aqui no ensino médio. A soma infinita. Então, eu vou copiar aqui desse arquivo extremamente velho. E é só identificar quem é o A1 e quem é o Q, não é mesmo? O que é a razão, A1 é o primeiro termo. O A1 ele vai ser obtido jogando o valor do primeiro termo. Então, por exemplo, é, vamos pensar só nisso, né? O 5 a gente multiplica depois. O A1 vai ser quando eu jogo o primeiro termo que a série mandou jogar zero. Então o A1 é 1. É porque se eu jogo zero aqui, qualquer coisa elevada a zero é 1. E a razão é quem? A razão é o cara que está dentro da série, que é um meio. Então o somatório desse primeiro vai ser 1, 1 menos 1 meio. 1 menos 1 meio é 1 meio. Jogo 2 para cima, dá 2. Como tem um 5 na frente, o primeiro termo é 10. Pela mesma lógica, vamos isso aqui de série 1. Pela mesma lógica, aqui, dessa, né? O A1 é 1, concorda comigo? Porque se eu jogar N igual a 0 lá, vai dar 1. Aham. E a razão, Q é um terço. Então, pela mesma lógica, vai dar 3. Então, vai ficar, vamos dizer assim, soma total. Vai ficar 5 vezes 2 mais 3, dá 13. Beleza? Beleza. Então, suspeite quando você não tiver um caso simples de obtenção do queridinho aí, como esse, tá bom? Então tá bom.
Show de bola. Vamos ver a próxima. Deixa eu ver. Enquanto o valor de cada uma das somas. É. Para fazer essa aqui, a gente precisaria fazer frações parciais. Mas eu não sei se eu quero isso, porque o que é mais importante é verificar a convergência, principalmente por testes, né? Então, por exemplo, pô, todos esses aqui são besteiras. Vou tentar fazer a B, Tá. verificar a convergência. Então, deixa eu colar aqui. Então, a gente pode verificar algumas coisas dessa série. Primeiro, que ela é uma série alternada. Ela tem esse termo aqui. E depois, ela é uma série de potência, né? Muito bem. Como que a gente vai reescrever essa parada, então? Nós vamos pensar o seguinte. Eu meio que consigo jogar esse menos um e todos esses termos dentro de uma coisa só. Ok? Então, vamos lá. Bem, na real, é o seguinte, né? Quando a gente tem um cara como esse, a gente, de modo geral, consegue ignorar algumas coisas. Porque na prática a gente vai estar interessado só na convergência do termo que não é alternado. A ideia é o seguinte, deixa eu escrever aqui. Se o termo que não é alternado for convergir, então uma série alternada como essa é absolutamente convergente. Porque existem esses critérios, né? Ser absolutamente convergente ou não. Muito bem. Então vamos lá, vamos reescrever algumas coisas aqui. Posso pegar a série, passar 3 meios para fora, beleza? Vou manter a série aqui, mesmos presets. Aqui vai continuar n mais 1. E eu joguei o 2 também para fora, para eu poder reescrever esse negócio como um meio n na menos 1. Perceba, né? Se eu pegar esse 2 e multiplicar aqui, ou melhor, pegar um meio que está escondido aqui, né? E multiplicar aqui, volta, usa-se a regra lá de potência, de aprender na escolinha, bases iguais somos dos expoentes, esse cara morre. Mas eu quero esse menos 1 ali, entendeu? Sim. Você já vai ver por quê. Por quê? Porque agora eu posso, uma vez que está desse jeito, trocar o índice. Eu vou dizer por acaso que K é igual a N menos 1. Então eu consigo reescrever minha série como 3 meios. Bem, se isso acontece, né? Então eu consigo também passar esse cara para dentro. Daí eu vou ficar com menos um meio de K. Só para ficar mais bonitinho. Beleza? Beleza. Um tanto quanto frescura que eu fiz, mas teu professor é cheio das frescuras. Tá aí feito. Passado o sinal para dentro. Que mais? Hum, Bem, então a gente consegue perceber de novo o padrão de série de potência, né? Porque eu tenho uma razão, por sinal, uma razão fracionária,
que se eu pensar no módulo da razão, ela é um número menor que um, entre 0 e 1. Então a gente sabe que converge, como a gente já conversou agora há pouco, certo? Certo. Dá até para encontrar qual é o valor. É razão negativa, tranquilo. Isso acontece com bastante frequência, quando tá vendo essas coisas. Para achar o valor, vai ser a mesma fórmula de antes. Vai ser um menos um meio. Então vai somar, vai virar 3 meios. Ou melhor, 2 terços. Beleza? Beleza. Então aqui, como eu estava ali dizendo, apesar de a gente ter fração, coisa de sinal trocado na frente, isso de modo geral não importa quando a gente está verificando a convergência, tá? O que importa é fazer a, a resolução. Ver se tem algum método que você precisa fazer, porque por acaso eu tô achando estranho não ter nenhum método do tipo método da integral, método da razão, método da raiz, essas coisas aí, tá estranho. Tô batendo o olho e não tô vendo nada disso. Talvez esse aqui seria o método da raiz. Ah, porra, esse aqui de novo é série geométrica. Fazer o A aqui. O A também, de certa forma, é série geométrica. Razão negativa. A gente tem que pegar umas mais complicadinhas. Mas se é só isso que vai cair, provavelmente o professor ainda não ensinou essas técnicas, né? Ele não falou ainda sobre teste da integral, critério da razão, critério da raiz, não? Acho que não. Tá. Então a gente pode continuar fazendo essas coisas fáceis aqui. Por exemplo, agora que você já viu fazendo, você olha para uma série como essa, você vê que tem um cara aqui dentro de um expoente, certo? Isso aí converge ou não? Só de bater o olho, você saberia dizer? Deixa eu pensar um pouquinho. Isso que você fale mais alto, tá muito Deixa eu baixo. pensar um pouquinho. Beleza. Converge, a gente converge. Você acha que converge, beleza, por quê? Por conta do. Diz que você fale mais perto do microfone. Meu som já tá no talo aqui. É que eu tô pensando que se eu fizer a divisão interna do um sobre raiz de 2 já vai dar menor que um. Vai dar o quê? Vai dar menor que um. Tá, você tá me dizendo que isso aqui é um número menor que um. Claro, É, que raiz de 2 é um número maior que um. Então, se você pega um e divide por um número maior que um, vai dar um todo um número menor que um. E qual é a consequência que você tira disso? e você, por ser uma série geométrica, ela vai, se isso for menor que um, ela vai convergir. É verdade. Ah, só que meio que você está pulando passos aqui, né? Não está errado, é isso mesmo, mas você meio que está pulando passo. Porque o certo seria você fazer o limite, certo? Está Ok. testando se converge ou não. Primeira coisa que a gente está fazendo é limite. E aí, como é que resolveria esse limite? E quando resolvi, daria o quê, né? Alguma ideia? Hum.
Alguma ideia? Fotografia. Ah, velho, a gente fez só isso hoje. Hum. Ó, a gente quer aplicar o limite dessa parada. Porra, regras de potência. É a mesma coisa que 1 na N, raiz de 2 na N. Só que 1 na N não é nada. Agora esse cara aqui vai pra cá, né? Então o limite vai, ou seja, tu vai ficar com 1 elevado a infinito, que não é 1, basicamente. É 1, né? E aqui tu vai pro infinitão. Então dá zero, converge. Beleza? Ah, beleza. Então, a ideia é Uhum. essa. E depois, sim, você usa lá a regra da PG, que a gente aprendeu na escola, para resolver isso aí. Então você tem que treinar mais essa parte da matemática básica.